Olá, já voltamos, foi só um intervalo rápido, né? Finalizamos o artigo 3º, então vamos lá rapidinho só memorizar. Artigo 1º, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, né? Lembrando que anterioridade da lei não é qualquer lei que pode estabelecer condutas criminosas. É somente lei em sentido estrito, lei complementar e lei ordinária. De competência, o quê? Da União, competência privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 2º do nosso Código Penal trata o quê? Da abolição crimes e seus respectivos efeitos. O artigo 2º, além da abolição crimes, abolição crimes, ele trata também o quê? Da retroatividade, da ultratividade benéfica em favor do réu. Excepcional retroatividade, excepcional ultratividade, sempre e somente em benefício do réu. Artigo 3º, já vencemos também aquelas leis especiais, leis excepcionais e temporárias, que possuem duas características importantes, auto-irrevogáveis e ultrativas. Vamos inaugurar agora o artigo 4º do nosso Código Penal. O que vem falando o artigo 4º, professora? Vem falando do tempo do crime, quando que considera-se praticado o crime. É no momento da ação, da omissão? Ou é no momento do resultado? Qual é o momento em que o Código Penal considera-se praticado um crime? É no momento em que efetua os disparos ou é no momento da morte? Por exemplo, ok? Vamos descobrir tudo isso agora no artigo 4º do Código Penal. Se você tem seu código, abra-o, por gentileza. Senão você não tem, vem para a tela conosco. Vamos lá. Tempo do crime. O que o artigo vai falar para nós? Considera-se praticado o crime. Olha, ele fala quando considera praticado o crime. Considera-se praticado o crime. Quando? No momento da ação ou omissão. Tá aqui. Quando considera-se praticado o crime? No momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime? Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, considera-se praticado crime, professor, no momento da conduta. No momento em que a gente pratica a conduta, é considerado aquele momento o tempo do crime. No momento o quê? Da ação ou omissão. Tá? Vamos pegar aqui o homicídio como exemplo. Há situações em que o agente, no dia 23/5, efetua um disparo contra a vítima e imediatamente a vítima morre. Então não há nenhum conflito, né? Tanto a data da conduta quanto a data do resultado é a mesma. Então não existe nenhum conflito. E nós já sabemos se considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Agora, há situações conflituosas em que a conduta é praticada em uma data e o resultado é produzido em outra data. E aí? Como fazer? Como agir? A lei fala, é simples. Considera-se praticado o crime na data que foi realizada a ação ou a omissão. Ainda que o resultado deste crime ocorra depois, em outro momento. Então, nós adotamos aqui uma das 3 teorias que vão ser apresentadas agora, né? O Código Penal, né? Ele adotou uma dessas 3 teorias aqui. O artigo 4º do Código Penal revela o quê? A teoria da atividade. Considera-se o tempo do crime, o momento da ação ou omissão. Vamos lá? Algumas considerações. De acordo com o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que o agente pratica a conduta criminosa por meio de uma ação, como o homicídio, ou por meio de uma omissão, como o crime de não prestar socorro.
ainda que outro seja o momento do resultado criminoso. Então, olha só, diante desse conceito, 3 teorias tentaram explicar qual era o tempo do crime. E a teoria eleita pelo Código Penal e apresentada no artigo 4º é a teoria da atividade. Então, em relação ao tempo do crime, adotou-se a teoria da atividade. Memorizem isso. Em relação ao tempo do crime, teoria da atividade. Pela teoria da atividade, considera-se o tempo do crime, o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Temos também a teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado criminoso. Essa teoria não foi adotada por nós, porque ela não reflete, o dispositivo legal do artigo 4º. Também foi apresentada a teoria da ambiguidade, falando, considera-se praticado o crime, tanto no momento da ação da omissão, quanto no momento do resultado. Também essa teoria da ambiguidade, ela foi afastada pelo Código Penal. Então, o Código Penal, em relação ao tempo do crime, considera a teoria da atividade. Atividade, ação. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, certo? Adotando, então, a teoria da atividade. E aí, por vezes, nós temos algum conflito. Que conflito que é esse, professora? Por vezes nós temos uma data de ação e omissão e outra data de produção de resultado criminoso. Quando isso ocorre, nós vamos ter que invocar, nós vamos ter que aplicar a teoria da atividade para resolver essa situação. Olha aqui um exemplo. Momento da ação ou omissão. Disparos efetuados no dia 23/6/2016. Por um menor com 17 anos e 11 meses de idade. Então, olha só, no dia 23/6, um menor com 17 anos e 11 meses de idade efetuou disparos contra a vítima. A vítima não morreu imediatamente. A vítima foi socorrida, levada ao hospital, ficou internada. E somente no dia 26/8 do mesmo ano é que ocorreu o resultado criminoso, morte. Data da ação ou omissão, dia 23/6. Data da produção do resultado, dia 26/8. Quando que é considerado o tempo do crime? Pelo artigo 4º. Esse homicídio, pelo artigo 4º, foi praticado no dia 23/6 ou foi praticado no dia 26/8? Considera-se tempo do crime, momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo desse homicídio, ele considera-se praticado no dia 23/6/2016. Então, pergunta-se, o menor responderá por crime ou por ato infracional? Ele vai responder por ato infracional. Por quê? Porque no tempo do crime, no tempo da ação ou omissão, ele era o quê? Menor de idade. Considera-se praticado o crime na data em que praticou a ação ou a omissão. Ainda que outra data se produz o resultado criminoso. É isso aqui que o artigo 4º, pela teoria da atividade, fala para nós. Ok? Então, nós vamos levar em consideração data do crime, 23/6/2016. Ele ainda era menor, não vai responder por crime. Professora, quando ocorreu a produção da morte, ele já era maior de idade? Sim, era maior de idade, mas vai responder por ato infracional. Por quê? Porque Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que assistiram aí parte dessa aula, uma aula top de linha, uma aula do LA Concursos, convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico
para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá.